Sabemos que a maternidade é um período repleto de alegrias, mas também de frustrações. De acordo com a Federação Brasileira de Bancos, em 2021, as mulheres não só eram chefes de família, como 56% dessas mulheres também eram as responsáveis por administrar as finanças da casa. Ou seja, mais um super desafio para ser enfrentado. Hoje nós vamos falar sobre o tema os desafios financeiros na maternidade. O dinheiro e a mulher já é uma coisa complexa, né? Agora, dinheiro e maternidade, onde não é só cuidar de ti, mas também de outras, cuidar de outras pessoas, já requer uma responsabilidade, uma administração financeira importante. Esse episódio tem o apoio da Britânia. A Britânia é uma marca que acredita na transformação a partir do cuidado. E uma mãe sozinha, cuidando de pessoas, precisa de cuidados. Cuidando de quem cuida é a campanha da Britânia para o Dia das Mães. Vocês podem saber mais acessando o QR Code aqui na tela. E nós temos aqui 3 mulheres que elas sabem lidar com dinheiro. Mas não foi assim que caiu do céu, né? Foi necessidade, buscando oportunidades. Eu estou aqui com a Irineia Silva, a Dirlene Silva. Aliás, ambas integram o Clube das Mulheres de Negócios em língua portuguesa, com sede em Portugal. Não é pouca coisa. Então, não se metam com a gente. E também está aqui com a gente a Gracinelli Taborda, que é mãe da Marina e do Antônio. Depois vocês vão falar também dos filhos de vocês. Ela é engenheira química, trabalhou na área por 16 anos e depois do nascimento dos filhos, ela precisava resolver uma coisa pessoal dela, que era a amamentação. E dali saiu um negócio chamado Leite do Bebê. Uma necessidade dela, ela resolveu, ajudou outras mulheres e o lado empreendedor dela, uau, né, apareceu. Vamos então começar com a Gracinelli. Como é que foi, Gracinelli? Tu já tinha o primeiro filho, o segundo filho? Não. Como é que tudo aconteceu? Foi com a minha primeira menina, a Marina. Aí ela tinha uma intolerância à lactose e eu precisava tirar o leite, porque ela está com 17 anos agora. E na época não tinha tanta essa variedade de leites sem lactose que tem hoje no mercado, né? Então eu fazia dieta e tirava leite. E como eu trabalhava numa empresa que ficava em São Paulo, e eu conhecia muitas mães lá, e elas disseram, não, aluga uma máquina aqui, que são as The Best, que tira das 2 mamas ao mesmo tempo, e daí vai dar certo. Eu aluguei, trouxe para cá, teve um dia que a máquina deu pau lá, não funcionou, aí eu vi, não, teria que ter aqui a máquina, aqui em Porto Alegre, né, uma empresa. Daí eu sempre dizia pro pessoal lá de São Paulo, quem sabe vocês abrem um negócio lá. E daí uma viagem para São Paulo, eu estava cansado do mundo corporativo, né? Aí resolvi, tá aí um negócio que eu gostaria de fazer para mais mães ter a oportunidade de tirar o leite e ter para oferecer para o bebê, né? E era a primeira filha. Era a primeira filha. E o primeiro filho, né, gurias? A gente conhece, tudo é novo. O nosso corpo, que era já conhecido, se transforma em um outro corpo. Sim. Aí tu já olha para os teus seios com uma outra função e o corpo todo tem que entrar em trabalho de prover a vida de um ser humano, né? Sim. Que interessante isso. E aí tu virou representante aqui ou tu desenvolveu as tuas máquinas? Não, eu tinha uma marca que já era do mercado, então eu trouxe elas para cá e comecei a desenvolver o mercado. Visitar médicos e nutricionistas para fazer parceria. Tudo é a rede, né? Sim. Fazendo a rede para conhecer mais o produto, porque ninguém quase conhecia o tipo de máquinas. Só tinha nos hospitais. Sim. E aí começou a locação, começou com as máquinas, daí depois eu comecei a ver quais eram as outras necessidades
que as mães teriam, que eu poderia estar oferecendo outros produtos, tanto na amamentação, né? Como hoje eu alugo carrinho, berço, portátil, toda essa linha de itens de viagem, a gente trabalha para facilitar a vida da mãe, né? Que ela, tipo, hoje mesmo vem uma mãe, ela tá vindo da Dinamarca, daí ela tá chegando com um bebê de 6 meses, ela alugou daí o carrinho, a cadeira, o berço e mais uma cadeira de papá. Então, para ela chegar aqui e ter todo o suporte. Já tá, assim, já fica mais fácil fica a mais vida. Fácil. E eu tenho aqui na minha direita a Irineia, que é uma mãe atípica, empresária há 20 anos no mercado, que apoia outras mulheres a crescerem, independente de sua realidade, classe social ou capacidade intelectual. Ela é contadora, consultiva, especialista em regularização fiscal. Mas olha, ninguém te passa para trás, né? E aí, a gente tem essa mulher que é contadora e que é empreendedora e, ao mesmo tempo, uma mãe atípica. E ela estava nos contando aqui, antes de nós começarmos, que eu perguntei, tá, mas como gerenciar duas crianças? Um dos filhos também é uma menina que tem TDAH, né? Isso. E aí ela disse pela gestão das emoções. Então nós vamos todas aprender isso daqui a pouco. E aí, me conta, como é que foi essa coisa toda? A bolha do autismo, na verdade, quis me incluir desde há 15 anos atrás, quando a menina nasceu, né? E foi algo que eu fui atrás para entender. Para entender o que era o autismo. Que era que idade o autismo. tem agora? Ela tem 15 anos. 15. E a gente foi atrás para ver por causa do comportamento dela, né? Era uma menina que não chorava, eu nunca ouvi o choro dela. Era uma menina que não falava, né? Ela sofreu muito bullying por causa disso. E então, assim, se eu estivesse dormindo e ela acordava ali, ela permanecia, ela não chamava, ela não dizia que tinha fome, nada. Nada. Isso fazia parte da situação especial. E aí a gente foi atrás, né? E fizemos os testes todos. Ela tinha aquele, tipo assim, um pezinho indo pro autismo, mas com um TDAH muito forte. Ah, ela tinha as duas coisas. Eu achei que eram 2 filhos. Ela tinha. Entendi. E aí, esse foi o diagnóstico, o primeiro diagnóstico. E aí, o que aconteceu? Gente, o que eu vou fazer, né? Aí, é claro, a orientação profissional, aquela coisa toda, né? Fomos atrás, fomos ver o que ela tinha que fazer, fono, aquela função toda. Já começou por aí. Nesse meio tempo, eu já estava trabalhando. Eu trabalhava, eu tinha empresa, tudo paralelo. Mas eu conseguia conciliar, né, as duas coisas. Até que chegou um momento que eu sempre procurei, foi através dela que eu vi essa questão da gestão das emoções. Porque a médica disse, Irineia, tu vai ter que trabalhar, porque o TDAH que ela tem o corpo de uma idade e a mentalidade é um retrocesso de 3 anos. Então foi bem o popular para mim entender como eu deveria agir com ela. E foi onde eu comecei. Então, tipo assim, se ela queria uma coisa, eu dizia, filha, mas a tua idade precisa ser assim. E aí começou, aos pouquinhos. Hoje ela tem um comportamento de 15 anos. E hoje ela não tem o autismo, como lá no começo, que tinha ela tem um pouquinho. Ela ficou só no TDAH mesmo. Ela conseguiu, ela tinha um espectro... Bem pouquinho, bem pouquinho. Aí, depois de um grande espaço, veio o menino. Hoje ele tem 8 anos e ele é diagnosticado, sim, com autismo, né, 2, não verbal e hiperativo. Existe um autismo não verbal? Existe. O não verbal, ele é muito independente. Tá? E isso foi algo que daí, como eu já sabia como funcionava, né? O diagnóstico foi bem complicado, sim, né? Porque quem é mãe atípica sabe que quando tu recebe um diagnóstico, 100% diagnóstico mesmo, diferente da menina, né? O impacto dele familiar, financeiro, é um choque, né?
Então, foi algo que a gente... Quando tu fala financeiro, porque tu está trazendo, a gente já ouviu outras mães interessantes essa abordagem. Nós fizemos um especial sobre mães atípicas e todas falam de uma questão de como abalou todo o ambiente, a dinâmica familiar, as Sim. emoções, tudo. Mas a primeira vez que eu ouço qual é o impacto financeiro de quando tem situações atípicas. Como é que é isso? Porque a primeira coisa que tu pensa, eu vou procurar o especialista, eu vou pagar tudo que tiver que pagar para trazer o meu filho dito normal para mim. Aham. Então, tu vai atrás de E isso especialista. custa dinheiro, né? Custa dinheiro. E não é nada barato. É Uhum. muito caro. Então, assim, é algo que mexe. Porque daí tu te priva de outras coisas, tu acaba até mesmo, né, atrasando contas, tudo, porque tu quer resolver um problema que tá ali, Uhum. que nasceu com aquilo ali e tu precisa. Uhum. É muita ansiedade para tu ver um resultado. Aí entra a questão do quê? Da aceitação. Sim, que é um outro momento, né? É um outro momento. E aí é onde Por isso que eu digo, o autismo, se tu for falar, tem várias situações, porque tem a questão do luto, né? Eu já não vivi esse luto, meu marido viveu, Uhum. né? Desconstruir a imagem do filho dito perfeito, E do Tá. filho homem, né? homem, É uma reprodução principalmente isso. não completa e não esperada dele mesmo, né? Então, assim, foi bem complicado. E é uma fala que eu sempre trago em todos os momentos que eu, assim, sou convidada para participar. Eu digo, quando eu saí do consultório de uma doutora conceituada em Porto Alegre, a doutora Fabiana Munhoz, eu disse para ela, né? Eu tô saindo daqui uma outra pessoa. Ela te... Porque ela disse assim, chora tudo que tu tiver que chorar aqui dentro. E agora tu vai escolher o que tu vai ser. E o que tu escolheu ser? Eu escolhi não ser a mãe, aquela dependente de um diagnóstico. Uhum. Eu digo, o diagnóstico é simplesmente um papel para mim. Uhum. O meu filho E o autismo não é a tua vida. não é. Uhum. Tu escolheu uma vida para ti e uma vida que tu pudesse, no momento que tu escolhe para ti, tu pode oferecer para quem está em volta de ti. E a né? primeira referência dessa minha escolha é ele. Uhum. Eu tenho que mostrar para ele que ele pode também. Uhum. Todos os dias. Então, é a escolha. E é uma batalha, né? É. Já voltaremos aqui e nós vamos falar com a nossa amiga conhecida Dirlene Silva, que é... Assim, a gente sempre apresenta a Dirlene como a top voice, top 20, né? Top voice, era uma do LinkedIn. Mas quem só vê isso, não sabe que a Dirlene, para chegar nesse lugar com holofotes, ela saiu de um outro lugar, não tão claro, não tão fácil. Ela era filha de uma lixeira e ela teve uma mãe que acreditou nela, não foi? Sim. E, mais do que tudo, ela achou que podia e foi. E aí, Dirlene, hoje ela é adepta à filosofia africana Ubuntu. É Ubuntu? Ubuntu ou Ubuntu? Ubuntu, na qual a essência é de respeito e solidariedade para com o outro. Seu significado é: eu sou porque nós somos. E eu acho que isso descreve tanto a Dirlene, hein, Dirlene? Exatamente. Eu passei muitos preconceitos na vida e o Ubuntu, para mim, quando eu conheci a filosofia, né, muito mais tarde, mas eu consegui entender, porque assim, ó, eu venho de uma origem, né, muito pobre, muito humilde, então as pessoas da minha região, né, diziam que eu era snob. Né, não era aceita por eles porque eu era snob, que eu pensava e queria coisas diferentes. E as pessoas, por exemplo, que eu trabalhava, do trabalho, né, da escola, da faculdade, para essas pessoas eu era a ralé. Uhum. Né? E quando eu descobri a filosofia Ubuntu, significou para mim entender que eu não quero ser melhor do que ninguém, mas eu também não sou pior do que ninguém. Uhum. Né? Então, para mim, a tradução do Ubuntu significa isso. Eu não sou melhor do que ninguém, mas também não sou pior do que ninguém. Uhum. Né? O fato de eu vir muito de baixo, eu costumo dizer que eu vim do subsolo do mundo, né?
não me definem. Então, é isso que significa. E tu colocou, né, Fátima, meus títulos, mas eu gosto de dizer sempre primeiro quem eu sou. Sim. Né? Porque os títulos a gente tem, mas a gente é uma pessoa para ter esses títulos. Então, sou a Dirlene Silva, mãe da Joana, a filha da Vera e irmã da Márcia e da Marta. Então, complementando. Que bacana isso. E tu tem toda uma formação, né? Nessa área de finanças, tu é top. Sim, sim. Conta Graças pra a nós. Deus, né? Nossa. Eu sou economista mesmo antes do título, né? Mesmo antes da graduação. Eu aprendi economia, mas meu interesse, né, por economia, não digo que aprendi, claro, né, na faculdade, na vida, enfim, né, no trabalho. Mas meu interesse por economia surgiu aos 12, 13 anos de idade, vendo TV. Então, assim, eu vinha, né, eu morava numa vila de chão batido, não tinha luz elétrica e tal, então não assistia TV. Então, quando a minha mãe conquistou esse trabalho de gari, a nossa vida financeira teve um up, mas o preconceito social é muito forte. E aí a gente se mudou por uma casa muito simples ainda, mas pelo menos tinha energia elétrica e podia assistir TV. E o que mais me interessava na TV eram os noticiários, né, de política e economia, isso na época da ditadura militar ainda. Né? Então, a gente estava passando por aquela campanha, direta já, enfim, tal. Passei por tudo aquilo e me interessou demais, né, os assuntos econômicos. Depois, mais tarde, né, quando eu fui contemplado com a bolsa de estudos, eu fui entender que o profissional que cuidava daqueles temas que eu gostava era economista. Então, eu decidi, não, eu vou ser economista. Virei motivo de piada por isso, né? Como uma pessoa chamada de filha da lixeira vai ser economista. E passei toda a minha trajetória, eu costumo dizer que a minha vida ela foi movida durante muito tempo por um único sonho, ser economista. E tu tinha claro, assim, o que era ser economista? Tu tinha aquela pessoa, aquele homem que tu via na TV e tu disse, eu quero ser isso que esse homem é porque eu gosto do que ele diz. Foi isso, assim, que foi te levando, mas tu não tinha muito claro, assim. Não tinha muita clareza, porque assim, eu não conheço, naquela época, hoje, claro, conheço muitos, mas naquela época eu não conhecia nenhum economista. Né? Então não tinha nenhuma pessoa real, né, que eu pudesse conversar economista, não existia. Eu costumo dizer assim, uma pessoa que me influenciou bastante, né, foi em 1992, 91, 92, a Zélia Cardoso de Mello. Foi a primeira mulher economista que eu, né, fiquei sabendo, né? Então, embora a gente sabe que houve tudo que houve, mas tudo de que qualquer houve, jeito, tem mas um ganho, tem uma vitória a ali, né? figura dela foi um grande incentivo, né? Porque até então eu via somente homens e me colocando assim na memória, eu fico pensando, nossa, eu decidi ser economista na época baseada em homens. E aí depois que eu vi a Zélia, aí claro, aquilo me incentivou ainda mais. Tu teve muita dificuldade, assim, para chegar a ser, assim, uma mulher economista, mulher preta, mulher da periferia, né? Isso, tu sentia, assim, que todo mundo... Não. Tu tinha nãos, muitos nãos? Dificuldade monstro, né? Eu costumo dizer que eu passei por preconceito. Porque, assim, o preconceito racial eu já era acostumada. Né? Desde criança, quando a gente é uma criança negra e negra retinta como eu, a gente ouve imitar macaco, nega preta, nega cabelo duro, assim, né? A gente cresce assim. Eu sofri preconceito da minha professora de primeiro ano da escola. Então, aquilo já passou a ser comum para mim. E aí a questão do preconceito social veio mais tarde. Então, a minha mãe, antes ela era trabalhadora doméstica, tinha um preconceito, filha da empregada. Mas, quando ela se tornou gari, é engraçado que a vida financeira teve esse up, né? Mas o preconceito social veio muito mais forte. E aí, na mesma época, eu fui contemplado com a bolsa de estudos, né, numa das melhores escolas da cidade. Então, entrar dentro daquela escola com duplo preconceito, que era o racial e o social, realmente foi muito complicado. Então, assim, eu costumo dizer que naquela época foi um preconceito nível hard, né? Que era, eu chegava na escola para ir até a sala de aula, eu enfrentava um grupinho de meninos fazendo sons de macaco enquanto eu passava. Então, era aquela coisa que hoje em dia a gente ouve nos estádios de futebol, né? Sim. Era aquilo. E é uma sensação de tu sentir raiva, vergonha... Isso, Fátima, tu falou tudo agora, vergonha. Até porque isso eu tô falando, tá, anos 80. Né? Então era uma época que recentemente racismo passou a ser crime. Só que não era cumprido. Então
não se falava de racismo como crime, injúria racial tampouco. Então, era muito normal, quem passava por um ato racista era gente que ficava com vergonha. Tanto que eu tinha... Tu sentiu uma espécie de culpa? Eu sentia vergonha. Na vergonha, eu ficava com vergonha. Vergonha de ser preta. Sim, vergonha de ser preta. Então, tem algo de autoaceitação aí, né? Porque na minha família, a minha mãe vai fazer 80 anos, ela não fala, até hoje ela não fala negro. Ela só aponta aqui a cor da pele, assim, da nossa cor. Ela não fala. Então, eu cresci, né, é como se não tivesse identidade. Né? Eu não sabia que eu era. Eu sabia eu via que todo mundo me xingava. Tu sabia que tu não era. Exatamente. As pessoas me xingavam de preta, de macaco, de negra, feia. E assim, a questão racial, ser negro significava ser feio automaticamente. Sim. Né? Então, eu sabia... Tu já te sentia feia. Sim, eu já me sentia feia naturalmente. Uhum. Né? Então, quando eu falo assim, subsolo do mundo, subsolo em todos os sentidos. Né? Então, para mim, significou muito... quando eu consegui libertar a minha mente, aí tem tudo a ver com o que a Eri falou da gestão das emoções. E isso eu fiz de uma maneira muito intuitiva. Então, até hoje, assim, a palavra que eu utilizo muito a meu respeito é eu sou muito abençoada. Uhum. Eu sou muito abençoada porque eu consegui chegar a caminhos totalmente sozinha. Né? Então, assim, eu não tinha dinheiro nenhum para frequentar psicólogo. Eu não tinha dinheiro quase nem para pegar o ônibus. Então, dirá para frequentar um psicólogo que naquela época, nos 80, era muito caro. Né? Eu comecei a ler livros de psicologia, que hoje são os autoajuda. Então, tem gente que diz assim, livro de autoajuda não ajuda ninguém. É só o autor que enriquece e a editora. Eu digo, olha, ajuda quem quer ser ajudado, porque eu queria ser ajudado. E eu, através dos livros, né, de psicologia, hoje autoajuda, eu comecei a traçar um plano de ação. Porque eu entendi que a chave estava na minha mente. Quando eu entendi isso, eu me aceitei. A primeira coisa, sim, eu sou negra. Não tem problema nenhum. Que idade tu tinha quando tu... Eu assim, porque depois que passa, a gente não consegue entender, aconteceu isso. Então eu acredito, hoje em dia, normalmente aos 15 anos. E aí eu costumo dizer que aos 15 anos... Bom, tu teve cedo. Aos 15 anos eu me tornei protagonista da minha vida. Né? Assim, foi quando eu comecei a passar por esse grupo de meninos, eles faziam sons de macaco, eu passei, porque antes eu baixava a cabeça e chorava, de vergonha. Eu passei a levantar a cabeça e cumprimentá-los. Eu dizia, bom dia. Primeira vez que aconteceu isso, eles se espantaram. A segunda vez, eles começaram a fazer som de macaco e eu fui irônica. Eu falei assim, vocês estão fazendo som de macaco porque o homem evoluiu do macaco? Aí um disse pro outro, viu que eu disse que não tinha mais graça fazer isso com ela. Ah, que Sim, bom. Tu resolveu, né? Quebrei. E aí, assim, daquele grupo de meninos, teve alguns que ficaram meus amigos depois. Uhum. Porque eu comecei a dizer, eu sei, eu sou negra, tudo certo, e aí, tu é branco, tu quer que eu te chame de branco? Enfim, sabe, eu comecei a levar Tu podia dizer assim, eu sou negra e tu é feio. Mas a verdade é, Fátima, que até hoje eu digo para as pessoas, que hoje o nome bullying não existia naquela época, né? Existia. Mas naquela época o que acontecia comigo era bullying. E a pessoa que ele comete um bullying, ele quer ser engraçado, ele quer ser... Né, ele quer estar acima daquele que ele está... Isso. Então, e ele quer que a pessoa, né, seja a vítima, se sinta atingida. Então, quando essa pessoa alvo do bullying não se sente mais atingida, perdeu a graça. Perde a graça. Perdeu a graça. Né? E foi o que aconteceu comigo. Então, essa receita eu costumo dizer para as pessoas, gente, faz perder a graça. Sim. Né? Faz, né, e tu vai ver que realmente a pessoa vai largar o teu pé. Sim. E eu quero voltar para a Irineia e ver assim, tudo isso que a Dirlene conta dela, né? Nós vamos fazer várias rodas aqui. Bate em alguma coisa em ti? Tem alguma coisa que tu... me conta, ou nos conta. Bate porque preconceito a gente passa todo dia. Né? Então, assim, a fala da Dirlene identifica também a parte do que eu vivo, porque é muito... tu chega num lugar com um menino, por exemplo, e se ele grita, todo mundo para e olha. Né? E tu já fica com vergonha? Não, antes eu ficava. E aí entra o que a Dirlene mesmo falou, porque eu ficava e às vezes ficava até braba. Sabe? Eu tinha ele? Não, com a pessoa. Porque eu pensava assim, gente, nós estamos na era da internet.
Pelo amor de Deus, será que ninguém sabe o que é autismo? Quais são? Aí eu comecei a ler. Eu digo, não, eu vou ter que ir atrás, eu preciso entender, porque eu preciso ter uma atitude comigo. Porque estava me afetando. E o meu filho nem aí. Claro. É muito independente. Se ele chegar num ambiente, ele quer alguma coisa, ele não tem aquela vergonha de chegar, tipo, te pedir alguma coisa. Ele pode não falar, mas ele vai te mostrar o que ele quer. Ele é muito incluso. Ele se inclui mesmo. Sim. Isso. Entendeu? Ele mesmo se Também. inclui. E aí foi onde eu entendi que, infelizmente, por mais nós vivemos na era da internet, existem pessoas que não conhecem o que não é. conhecem porque não tem proximidade, porque não tem interesse, Não porque tem não faz interesse. parte do seu mundo. É. E a gente vive em mundos muito... Em bolhas como a... Cada um com suas bolhas. Cada um Mas vive aí no seu entra a mundinho. empatia, né? É. A empatia só é possível quando a gente escuta o outro e quando a gente tem um outro próximo. Tu falaste tudo, né, Fátima? Porque não vi, não tá no seu convívio, e aí não fez não é questão comigo. também de procurar. E aí foi aonde eu tomei a decisão, eu digo, não, em todos os lugares que eu for, ele vai junto. Então, assim, no mercado, em todos os lugares, shopping, entende? Sim. Então, e vai em todos os lugares. Por quê? Por causa da inclusão. Porque também tem aquilo, eu não vou esconder ele. Sim. Porque a inclusão começa dentro de casa. E no passado isso acontecia, né? Eles eram Os escondidos. pais, tanto mãe quanto pai, Aí- escondiam os filhos atípicos. A inclusão começa dentro de casa na aceitação. Então, é aquilo. Eu mudei toda uma rotina dentro de casa, eu mudei tudo. Eu digo, não, a partir de agora, não é só ele que é atípico. Nós todos somos. Porque nós vivemos uma vida que muitas das Interessante, vezes que bacana. não cabe ao outro. Né? Tem coisas que a gente tem que dizer não, porque não vai dar para ir todo mundo junto. Ou porque não vai ser legal, ele não vai ficar. Tem lugares que a gente fica 10, 15 minutos e vai embora. E tá tudo bem. Porque a gente aprendeu a aceitar assim. Sim. É aquilo que é possível. E não aquilo que eu gostaria, e tu também não pode impor. Não. Né? Porque ele é tudo ao seu tempo. Ele vai fazer as coisas. Só que nós temos um tempo. Na verdade, todos nós temos um tempo. Né? Só que ele demora um pouco mais. Vamos para a questão do tempo e da amamentação. Porque a maternidade inclui muito perceber o nosso tempo, que mudou radicalmente, muda corpo, muda cabeça, as emoções, né? E tem uma pessoa na tua frente que tu não conhece. Então, tu não pode seguir o manual, não tem manual. Maternidade não tem manual. Como é que foi a questão do tempo? Falo na amamentação porque foi isso que tornou-se depois o teu negócio. Tu sentia que sentimento tu tinha quando precisava amamentar, não tinha o leite, ela era intolerante à lactose e tal? Eu fui bem tranquila, assim, a minha irmã é consultora de amamentação, então eu tinha uma rede de apoio muito boa, e a Marina, na primeira mamada dela, ela tirou o peito, mas depois ela conseguiu vir e mamou bem até 1 ano. Com 1 ano, ela simplesmente pegou e disse que não queria mais. Mãe aqui quase morreu, né? Eu senti a mesma coisa com meus 2 filhos. Eles que decidiram depois de 1 ano, de uma filha. Ai, Os Que meus bom, também né? foram Quando assim. eles Eles conseguem decidem. decidir, porque está resolvido, né? Mas a gente vê, tipo, no meu dia a dia, né, as mães, porque a gente tem aquela ilusão, idealização, né? O meu marido mesmo diz, não, é de 3 em 3 horas. Ele, como engenheiro, só voltava até a planilha ali. E a menina quebrou completamente nós, né? Porque a gente tinha que respeitar o tempo dela, né? Então, eu acho que a gente sempre está aprendendo com as crianças ter esse cuidado, sabe? De olhar aquela criança, aquele bebê, e o segundo lá, que vem o segundo bebê, também é diferente, né? O meu segundo filho, o Antônio, mamou até 1 ano e 8. E eu tive que dizer, deu, né? Mas saber que cada um é diferente e cada mãe é uma mãe. E saber que se não deu certo também, tá tudo bem. O tá tudo bem, eu sei que é muito difícil, né? Mas eu vejo, assim, diariamente, né? Eu tenho que dizer para as mães, tu conseguiu tirar
10 ml tá tudo bem, é o que deu para tirar hoje. Hoje, neste nesse momento, momento, o tempo, o saber tempo. esperar, né? Mas é difícil, é muito difícil, porque tu fica idealizando aquele mundo, vai lá no Instagram e vê uma mãe lá que postou cheio de garrafinha de leite, então tu fica, pai, eu sou péssima Sim. mãe. Então, É interessante isso que tu está falando, eu sou uma péssima mãe. A gente nunca pensa na gente como uma pessoa que é eficiente, que é suficiente. A gente sempre se compara e se põe para baixo, né? é muito forte isso. Como isso é forte no mundo feminino, que cultura que nos abarcou, É. né? É impressionante isso. Muito forte. E assim, ó, a gente fala, mas a gente acaba fazendo aquele mesmo erro. Eu saio daqui, vou cometer o mesmo erro. Então é uma coisa que tu tem que estar se policiando, porque O tempo inteiro. o tempo inteiro. Uhum. Então, assim, tu sente que as mães hoje, elas têm mais dificuldade do que antes, agora que tu já vivenciou tudo isso? Eu acredito. Continua tudo igual? Eu acho que continua tudo igual. Hoje, até assim, eu vejo que as mães têm mais ajuda, têm mais apoio. Tipo, a amamentação não é uma coisa que vai chegar ali, bota no peito e vai mamar. Hoje tem esse cuidado de dizer assim, não, quem sabe tu procura ajuda, chama uma consultora de amamentação que vai te ajudar. Porque às vezes a mãe fica, só eu que não consegui, o meu bebê não pegou o peito, não sei o que deu. Porque daí tudo é mãe, né? Porque o meu peito não é mamilo invertido, porque não tem leite, tudo é mãe, né? E às vezes assim, o bebê que tem um problema na linguinha, que tem que fazer algum ajuste, né? Então é interessante. Hoje eu vejo que tem mais essa rede de apoio, sabe, para a mãe, para ela ir buscar ajuda. Tem muito mais serviços, tem né, mais sendo serviços. oferecidos. Tem o teu serviço é uma novidade. É. Tem a Fono, tem a Nutri, então eu vejo assim que a mãe tem onde buscar ajuda, né? Uhum. Às vezes, claro, que a mãe, tipo, no pediatra chega lá e o pediatra diz, tem que buscar mais uma Nutri ou a própria consultora de amamentação, né? Uhum. Para fazer o bebê vir mamar. Hoje é mais caro ter filho? Com certeza. Gasta-se mais dinheiro para ter filho? Investe-se mais? Eu vejo também assim que as mães, eu digo assim, as lojas não fecham. As lojas não fecham. E não precisa tudo isso. Não precisa. Não precisa. Eu vejo assim aqui é tão simples o que precisa o bebê e a mãe ali, né? Se criou uma parafernália. É porque Sim. as pessoas não entram mais em contato com elas mesmas. Nós não entramos mais em contato. Então tu não sabe o que tu sente, o que tu pensa. Preciso que alguém de fora diga, relaxa. Olha só, desde que o mundo é mundo, alguém, uma fêmea, amamentou um ser vivo e dali a humanidade foi andando. Hoje em dia, se não tem isso, não tem aquilo, é um negócio. A maternidade virou um negócio. Um negócio muito forte e muito rentável. Muito rentável. Muito rentável. Assim, eu preciso de dinheiro hoje em dia para ser mãe, né? E aí tu tem que ter consciência que assim, não precisa. Eu mesmo digo assim, não leva, espera. Daí até mas eu não tô fazendo propaganda contra mim, eu só tô dizendo assim que espera e vê se tu vai precisar, né? Porque antes eu acho isso tão ético, sabe? Eu acho que antes de eu ter um negócio, né? Eu tenho uma pessoa aqui atrás, né? E que eu gostaria que se fosse eu no lugar daquela mãe, fizesse a mesma coisa, né? Eu acho que isso aí é a empatia que a gente tem que ter mais, né? Com todo mundo, né? Na vida, né? Na vida. Eu acho que isso é que muda o mundo, né? Escuta, Dilene, e as mulheres, como é que lidam com o dinheiro? Como é que são as mulheres em geral? E na maternidade, tu tem alguma opinião sobre isso, assim, de que a maternidade, as mulheres ficam... isso que a Gracinelli falou, eu quero comprar, se eu puder, eu compro tudo, porque daí a minha ansiedade diminui. Leva um dia depois, volta. Não, ainda mais com a internet, né? Então... Deus livre. Deixa eu dizer uma coisa antes que a gente vá embora, eu não diga. Eu fui cliente da Eu vi, eu lembrei dela. É. Eu lembro de ti tirando um monte de leite. Foi num sábado. Exatamente. Sábado. Não sei se entrega ainda, mas na época entregava, né, em casa os produtos.
E... Tirou bastante leite. Sim, tirei bastante leite. Que Fiquei idade muito tá tua feliz. filha mesmo? Minha filha tá com 9 anos agora. 9 anos, bem Olha- aleitada. Sim, bem aleitada. Ela mamou até 1 ano e 3 meses. Ela simplesmente um dia olhou pro seio e não quis Não mais. quer mais. Enfim, também fiquei com qualquer coisa assim. Eu queria amamentar e tal. Né? Mas, e aí a gente estava falando, hoje é mais caro, né, ter filhos. A diferença é que hoje a gente começa a pensar sobre isso. Antigamente ninguém pensava. Esperava nascer. Ninguém pensava na questão do custo, né? E é verdade, até hoje eu entendo assim, olha, quem pensa demais acaba não tendo, Sim. Sim. né? Porque se a gente vai colocar o preço da criança, até acho que uns 2 anos atrás eu escrevi um artigo sobre um movimento crescente, né, que é o child free, né, de não crianças. Porque são pessoas que acabam pensando demais, né? Que colocam no papel, quanto eu vou gastar com meu filho até comprar 18 anos, enfim, é isso. Se a gente pensa demais, acaba não tendo. Porque é verdade, sim, tem um custo bastante alto. Né? E cada vez mais o advento da independência, internet, as redes sociais, a gente vê coisas que a gente quer, talvez nem precisasse. Né? A Graça falou muito certo. Né? As mães, com a independência das mães, elas têm, né, o dinheiro. Elas acabam, não, vou pegar isso porque vai facilitar a minha vida, mas de repente nem vai precisar utilizar. Né? E aí, sério, tu é uma empreendedora maravilhosa, né? Que realmente, além de querer vender teu produto, tu consegue ter essa empatia das pessoas. Sim, não é só dinheiro, né? Não, eu adoro o que eu faço. Realmente não é só dinheiro. E a questão da maternidade, a gente tem assim, tem 2 tipos de mulheres. As mulheres que se programam e as mulheres que não se programam, né? Financeiramente para isso. Eu faço parte, né? O planejamento é a minha vida. Né? Então, assim, para tudo na minha vida, que, assim, eu me planejo. O planejamento financeiro foi uma ferramenta assim, fundamental na tua vida? Na minha vida tanto que, bom, eu hoje em dia utilizo a minha história de vida para demonstrar que é possível sim, né, sair de uma condição, né, totalmente adversa e chegar a algum lugar. E isso aconteceu pelo fato de eu entender quanto a economia impactava na minha vida. Isso lá muito na pré-adolescência, com 12, 13 anos. Né? Então, isso me levou a planejar o que eu queria, a entender quanto dinheiro era importante. Porque a gente ouve falar tanto que... E hoje, né, o propósito da minha empresa é desmistificar a economia. Né, demonstrando que sim, impacta na tua vida. Porque geralmente a gente pensa, não, eu não vou nem olhar isso que não tem nada a ver comigo. Ou então, só faz planejamento financeiro quem tem muito dinheiro. Eu sou pobre, eu ganho salário mínimo, não vou fazer nada. Então, é totalmente ao contrário. Então, eu demonstro para as pessoas, através da minha vida, através do meu exemplo, o quanto planejar a tua vida pode te levar para o outro patamar, para o próximo nível. Então, é justamente isso. Foi isso que tu fizeste? Foi isso que eu fiz, e aí que hoje em dia, aliás, eu sou uma profissional, né, que fiz a minha carreira toda no mercado corporativo durante 30 anos. E aí, quando decidi empreender, né, claro que são negócios muito diferentes, né, mas através da tua vida, tu leva para outra pessoa alguma coisa. Foi a Graça fez, eu fiz, né, a ele também está fazendo. E para mim, isso é propósito. Quando a gente trabalha com um propósito, realmente não tem como dar errado. Né? Então, o que eu faço hoje? Eu mostro, né, para as pessoas o quanto é possível, através da educação, através de um planejamento, a gente se programar e realmente alcançar o nível que a gente quer. Né? E, claro, como eu sou essa pessoa da programação, né, da planilha, óbvio que a maternidade, para mim, ela foi totalmente planejada. Tu planejou o nascimento da tua filha? Sim, planejei. Assim, antes até veio algo de eu aceitar a maternidade. Eu costumo dizer que eu aceitei a maternidade, porque eu tinha decidido, há muito tempo atrás, a não ser mãe. Eu tinha optado pela maternidade. E eu só acabei mudando de ideia, né? E tem algo bastante espiritual, de um dia que eu sonhei com uma criança que me pedia para nascer. Jura? Então, quando eu tive esse sonho, eu tinha 33 anos na época, aí eu comecei a repensar por que eu não queria ser mãe. E aí eu cheguei a 2 coisas muito fortes, né? Que foi a minha infância com muito preconceito. Era o que eu imaginei. Me fazia com muito preconceito. E a questão profissional. Porque eu já tinha atingido, né, onde eu queria. E eu não via ao meu redor mulheres profissionais sendo mães, né, no nível que eu tinha. Eu não via. E então tinha 2 coisas que a minha opção por não maternidade era aí.
Aí eu pensei, nossa, a questão do preconceito eu consigo até dar conta, porque eu vivo numa realidade totalmente diferente, né? Minha filha não vai ser chamada de filha da lixeira, mas a questão de profissionais, mães, qual a referência que eu tenho? E aí chegou o ponto que eu orei, né? Sou uma pessoa de muita fé, não tem religião definida, mas muita fé, e disse, bom, se é para realmente eu aceitar a maternidade, tu vai me mostrar. Quando, né, eu mentalmente disse isso, foi uma chuva de prova de que era possível, sim, né, ser uma mulher sucedida, bem-sucedida profissionalmente e ter filhos. Eu lembro que eu troquei de trabalho, nessa época eu estava pensando, e aí na entrevista, né, de emprego, na última fase, que era uma diretora mulher, ela tinha um porta-retrato com 2 crianças. E aí eu perguntei, quem são essas crianças? Eles são meus filhos, são gêmeos. E eu fui admitida aqui grávida. Fui fazer um mestrado. Tu foi admitido, mas tu já sabia? Não, a pessoa, a mulher que estava me entrevistando, né, ela tinha já os 2 filhos, o porta-retrato com as crianças, ela me falou que eram filhos dela e que ela tinha sido admitida naquele trabalho, né, grávida. Né, não, eu não estava grávida naquele momento. Eu demorei muito tempo para decidir. Né, eu fui ter a minha filha com 40 anos. E aí entrei no mestrado. Meu mestrado profissional, eu tinha que desenvolver a minha dissertação dentro de uma empresa. Eu lembro que eu tinha 2 empresas interessadas, né, na minha dissertação. E eu optei, de uma maneira muito instintiva, né, por uma determinada empresa. E quando cheguei na empresa, a pessoa que me acolheu era uma diretora. E a gente, é coisa de mulher, né? A gente vai se tornando próxima, vai conversando e tal. E a gente conversando, um dia ela me disse que tinha 4 filhos. Nossa, quando eu disse aquilo, eu caí pra trás. Papai do céu não precisa me provar mais nada. Não tenho. Chega, eu tô querendo mas ele ainda me mandou mais uma. Na empresa que eu trabalhava, trocou a gestão e assumiu um presidente que tinha o seguinte discurso: não podemos tirar o direito das mulheres serem mães, porque seria a mesma coisa que decretar o final do mundo. Imagina se todas as mulheres do mundo decidissem não ter mais filhos. Genial esse homem, que empresa só, era e como é que era o nome dele. Isso precisa ser dito. O nome dele, hoje em dia, ele é desembargador Davi Medina da Silva. Daqui do Rio Grande do Sul. Aqui do Rio Grande do Sul, é desembargador. E qual era a empresa? Fundação Escola Superior do Ministério Público. Então é uma faculdade de direito, então é um homem do direito. Né, ele dizia que o primeiro direito é o direito à vida, né? E ele tinha esse discurso. Muito bom. Né, que não podemos tirar o direito das mulheres serem mães, seria a mesma coisa que decretar o final do mundo. Quando eu ouvi essa fala dele, ele é um cara muito inspirador, né? Até hoje nós somos amigos. E eu fiquei pensando na minha decisão mesmo, que eu pensei, nossa, imagina se todas as mulheres do mundo pensassem como eu. O mundo teria terminado. O mundo teria terminado. Realmente faz muito sentido. Né? Então, quando eu entendi que a minha decisão pela não maternidade não era uma decisão própria, né, racional, ela tinha motivos, né, motivos que não eram meus exatamente, eram plantados. Né? Então, eu optei por ter a minha filha. Eu nunca tive dúvida que seria uma menina, até pelo meu sonho, né? E então a Joana foi a partir que eu aceitei, eu passei a planejar realmente quando teria a Joana. Fui muito feliz, né, porque eu tava no lugar certo, na hora certa. Tá? Então eu era supervisora administrativa financeira, dentro, né, da minha área tinha um RH, então eu implementei ações para maternidade, uma sala de maternidade. Lá, né, onde eu trabalhava, a maternidade era festejada. Que então, empresa era? Era essa que eu te falei, era a Fundação Escola Superior do Ministério Público. Né, era festejada. Então, tanto quando a pessoa saía de licença, quando ela voltava também, tinha, né, a sua mesa enfeitada, tal, esse local de amamentação, tinha toda, né, uma prática para acolher realmente, né, as mulheres mães. Então, assim, eu não posso dizer isso agora, porque já faz... que é 4 anos que eu não trabalho mais lá, né? O doutor Davi não é mais o presidente, já faz 5 anos. Então, naquela época, né, até aquele momento, realmente nenhuma mulher tinha sido demitida por ser mãe. Né? Nenhuma mulher tinha sido demitida no retorno da licença maternidade. É que às vezes ela nem é demitida, é que tem toda a pressão que ela acaba... Ela acaba se demitindo. Ela acaba se demitindo. Sim, cria um ambiente contrário. Eu também, na empresa que eu trabalhava, que é uma multinacional,
tinha, pra te ter ideia, quando no final da gestação eu tinha o carro da empresa, mas daí já eles disseram, não, como eu tinha que ir para outra cidade, não, a gente vai ter um motorista para te buscar, e deram um carrinho, toda assim, uma assistência perfeita. Só que o mundo, depois que eu voltei a trabalhar, eu viajava muito. Aí eu não quis continuar, porque eu passava tipo a semana inteira fora e voltava só sexta, ficava a semana toda longe da minha filha. Sim, mas foi uma decisão tua, né, Graça? Sim, é uma escolha, uma né? escolha. Escolheu. O que eu falo muito hoje, né, quando eu falo a questão de feminismo, eu falo da independência financeira da mulher, tem muitas mulheres que dizem, não, mas eu não quero isso porque eu quero continuar sendo do lar. Tá? Mas a questão é a escolha. Ter poder de escolha. É isso, é sobre isso que a gente está falando. Muitas mulheres que são casadas, se o marido é o provedor atualmente, elas estão escolhendo ficar em casa. Porque as empresas não oferecem creche, não oferecem ajuda, apoio, e só o sair de casa é um custo altíssimo, e hoje em dia, diferente de outras épocas, está muito mais complexa a vida urbana, né? E ficar em casa é cuidar também melhor das crianças, né? Sim. Desde que seja uma escolha e não seja algo imposto, né? É uma questão até foi hoje, né, que tem uma postagem da Fala Feminina sobre a questão, a gente precisa mudar a nomenclatura. Tu não trabalha? Trabalhe sim, trabalho em casa. A maternidade, né? É um trabalho. Isso, o trabalho é no lar, trabalho em casa. Porque existe, de novo, né, o universo feminino todo, ele tem, né, muita mistificação. Aí tem essa questão, tu não trabalha. Não, trabalha em casa. Porque quanto trabalho gera? Meu Deus. Não, e às vezes assim, até o marido, naquele momento, não, fica em casa e eu sou provedor. Só que assim, com o tempo, ele já não vê aquele trabalho todo que a mulher tem em casa, o quanto que ela está gerando, porque assim, uma mãe presente, ou que seja pai também, faz toda a diferença numa criança. Principalmente até os 2 anos. Então, tem estudos isso, sabe? E isso é difícil, porque às vezes o pai não vê o quanto a mãe faz a diferença naquele período que ela está ali com o filho, né? E a economia que existe. Sim, a economia do cuidado. Do cuidado, exatamente. Do cuidado. Então, olha tudo que se tu fosse profissionalizar tudo que uma mulher faz dentro de uma casa, a gente teria uma empresa trabalhando dentro de casa e aí a gente vê o quanto custaria isso. Uma mulher fornece serviço de graça para manter uma empresa chamada casa. Isso, né? É uma das coisas que quando eu mentoro as mulheres que querem, mães atípicas, que querem começar um negócio pela internet, eu digo para elas, como é que tá a tua casa? Como assim, Irineia? Como tá a minha casa? A primeira empresa que tu tem é a tua casa. A primeira empresa que a gente tem somos nós, né? Somos nós, primeira né? somos a casa, a casa. Que eu digo assim, porque elas dizem assim, porque eu preciso, ok, tá, mas eu digo, tu sabe administrar as tuas finanças da casa, aquela coisa, tu sabe, né, te organizar, tudo, porque um negócio é a mesma coisa, empreender não é bagunça, como todo mundo acha, eu vou abrir um CNPJ, eu tô empreendendo, não. Aí entra a questão do planejar. Por que tu vai abrir um CNPJ? Qual é o fundamento que tu vai querer? O que tu espera? O que tu espera? Esse é o trabalho que tu realiza com mulheres mães atípicas. Mentoria para que elas tenham um negócio próprio. Aí elas podem ficar em casa, cuidar do filho e ao mesmo tempo ter a sua independência financeira. Por quê? Porque é aquela situação, como eu falei anteriormente, tu recebeu um diagnóstico, claro, o teu filho ele tem um direito, tá? E muitas das vezes esse direito, tu só consegue ele através de processo judicial. Mas é o teu filho. E é isso que muitas das vezes a população não entende. Acha que é a mãe que tem o direito. E isso muitas das vezes eu vou contra muitas mães que pensam o contrário. Não, mas eu tenho direito. Não, quem tem direito é o teu filho. Tu é a tutora desse filho, né? Então, isso que eu levo para elas entender. Poderia falar sobre esse direito?
o direito, a lei que tem, não, aqui agora não me recordo. Mas é um direito por quê? Porque é questão de LOAS, de salário mínimo, medicação. Por exemplo, eu estou num processo, vivendo um processo para uma medicação que só através de um processo judicial que o meu filho possa ter. E essa medicação vai fazer diferença Vai na fazer qualidade de vida dele. Na Sim. inclusão. Hoje, por exemplo, nós não recebemos nenhum benefício. Sim. Ele não tem nenhum benefício. E aí todo mundo diz, por que tu não tem nenhum benefício? Porque eu até então é aquilo. Eu tenho capacidade de manter as coisas que ele precisa. No momento que eu achar que ele precisa, aí sim é uma outra situação. É a maneira que eu penso, tá? Claro, tem aquelas outras mães que precisam. Só que aí abre um parênteses, né, de lei. Que é o que eu sempre falo. Vai de tu também entender a tua questão financeira. Que daí não tem um planejamento. Porque daí o quê? Eu vivo naquela dependência daquela doação, daquela situação, e fica ali, esperando. Eu, particularmente, eu não concordo com isso. Porque eu vivi isso, entendeu? E eu tive aquela escolha de sair. A escolha de sair. Teve uma decadência financeira quando veio o laudo, teve. Me ajustei, foi aonde eu me adaptei à vida minimalista, porque daí eu não quero sair consumindo, né? E a mesma coisa é uma fala dela, quando ela falou da questão do amamentar, da comparação, né? A internet está aí, tu, né? Se compara o tempo todo, tu quer consumir. A maternidade atípica me ensinou isso. Eu não posso ficar me comparando, porque eu tenho o meu tempo como mãe. Então, o tempo meu é um, de outra mãe é outro. Gurias, uma outra questão que eu acho que ainda a gente está, enfim, é sempre o mesmo assunto, os governos não oferecem, né, apoio para a maternidade de maneira geral. Não. Eu não tenho informação a respeito, estou perguntando. Por exemplo, a gente acabou de falar, as mães não têm apoio para quem deixar os filhos, as empresas não querem mulheres com filhos, fazem toda uma... Agora tem o ESG, né, que é preciso diversidade, isso e aquilo, mas as empresas têm uma cultura ainda a ser mudada, né? Como é que é, Dirlene, que tu vê isso de... isso pode mudar? Está mudando... dos governos, das empresas e das mulheres se darem conta da importância delas gerirem as suas próprias finanças, sendo pouco, muito, médio, enfim. Sim, certeza que é algo que leva tempo, né? Não é de agora. Eu lembro de um evento que eu participei, que estava a Maria Paula, né, que foi do Cacete Planeta. Eu lembro que ela foi embaixadora. Do Cacete Planeta. Embaixadora do aleitamento materno e tal, e ela levou, né, para o Ministério da Saúde uma demanda que ela dizia que amamente seu filho exclusivamente com leite materno, pelo menos até os 6 meses. Por causa dessa fala da Maria Paula, ela conseguiu trocar a licença maternidade, não digo trocar, mas pelo menos órgãos públicos e tem empresas privadas, né, que elas conseguem ter um benefício se elas conceder 6 meses de licença maternidade para as mulheres. Então, elas têm alguns benefícios conseguindo fazer isso. Então, pelo menos tem essa flexibilidade, né, maior, porque era totalmente coerente, né? Amamentar até 6 meses exclusivamente, tá, mas e a licença é 4 meses. 4. Né? Então, assim, a gente caminha, né, para questões, vamos favorecer, vamos aumentar os benefícios. Aí tem, hoje em dia, tem benefícios fiscais para empresas que tenham creches, né, que pagam auxílio creche, enfim. Então, os governos atuam com políticas públicas, né, mas essas políticas elas não conseguem abranger todas as empresas brasileiras. Agora é interessante, né? E porque... tem conscientização, né? Porque eu te falei, não existia uma lei que dissesse que a empresa em que eu trabalhava tinha que pensar assim, não. O gestor, o principal gestor, que era o presidente, ele tinha essa mentalidade. E com isso, muitos dentro da empresa, talvez até nem concordassem, mas começaram a pensar, né, no que ele falou.
Então, a fala deles impactou, certeza. Né? E eu gosto sempre de trazer esse exemplo, porque acaba impactando outros empresários também. E é tão interessante isso, porque lá no escritório a gente vivenciou uma situação de um cliente de São Paulo, que a funcionária ficou grávida e ele queria demitir. E foi tão interessante porque a dona da empresa era mulher e ela concordou. Gente, vieram falar para mim, né? E aconteceu isso. Não, pode marcar uma reunião que eu vou falar com ela. Eu não falei sobre o negócio. Eu perguntei, quem tu é? Tu não é mulher? Por que tu tá querendo ter essa atitude? Aí ela, claro, me justificou várias coisas e tal, sabe? Mas aquilo não te convence por tu ser mulher, né? Uhum. Essa conscientização tem que começar pela gente. Exatamente. Para começo, se tu já tem um negócio, eu através do meu negócio, eu só tenho mães que trabalham comigo e todas trabalham home office com seus filhos porque querem acompanhar os filhos. Tem umas que são mãe atípica, outras que querem acompanhar na escola. E foi algo foi uma opção minha de empregar mães atípicas. Sim. Né? Uhum. E aí e ela me justificou. E daí depois eu fui mostrar na lei que ela ia ter benefícios. Mas as empresas nem sabem disso. Ela ia ter benefício. Questão de retenção, tudo. Eu expliquei para ela. Tu não vai sair perdendo. Sabe? Mas assim, o que mais te choca é a conscientização. Eu vejo assim aqui, tem uma evolução, como tu falaste. Até tinha um programa na época quando eu trabalhava nessa multinacional, que era melhores empresas para as mulheres trabalhar. Porque elas faziam ações, era sala para amamentação, para tirar leite, então teve... Eu não sei como é que está hoje, porque eu estou fora do mundo corporativo. Mas eu sei assim, ó, houve uma evolução, e assim até de programas sociais também. Aqui em Porto Alegre mesmo, a gente tem assim, os hospitais, olha, os profissionais excelentes, dando apoio para a amamentação, sabe? Tanto o Fêmea como clínicas ali. A mãe pode não ter tido o bebê lá, mas se ela chegar lá, porque às vezes está com o peito, logo que tem um bebê que tem aquela pojadura, não consegue dar... Ela é super atendida, assim, ó, a gente... E elas fazem de tudo para a mãe poder amamentar. Elas vão, assim, ó, elas têm um programa, volta aqui, que a gente vai dar assistência. Então, assim, eu vejo que... Eu já vi, assim, ó, de elas ligarem, Graça, tu não consegue uma máquina para essa mãezinha aqui, que ela não tem muitas condições, mas ela precisa. Eu disse, não, vamos fazer uma parceria, a gente consegue para ela, né? Para ela conseguir tirar o leite, porque ela tinha muito leite, né? E tem que tirar para não empedrar. Então eu vejo assim, que tem uma evolução, sabe? E tá melhor, sabe? A gente não pode perder a esperança. E quando os homens e as mulheres combinam de que quem fica em casa é o homem e a mulher vai para a rua trazer o dinheiro para manter a casa. Eu tô com 2 mulheres aqui, e elas acabaram de me contar que quem fica em casa é o marido. Então, assim, a Gracinelli Taborda é mãe da Marina e do Antônio. Ela tem uma empresa chamada Loja Leite do Bebê. E ela vai nos contar como é que foi essa decisão, quanto tempo levou, que dia foi que isso aconteceu. Então, o meu marido, ele é engenheiro, né? Então, ele trabalha home office. Mas lá em casa ele é dono da cozinha, né? E a gente divide os dois, como a gente trabalha junto, né? E é uma parceria, né? Então eu não sei o que tem que comprar no mercado. Se eu passar no mercado, ele vai ter que me passar a lista. Tá, mas então tu tá dizendo assim, ele cozinha, ele faz a lista do supermercado, ele faz as compras, quem tira o lixo, põe roupa na máquina? A roupa na máquina sou eu. Ele até disse, olha, eu tô aprendendo, tu vai perder esse posto. Então, mas ele me ajuda muito, assim, o meu... Então quer dizer que ele divide muito. Divide, isso, porque a gente tem essa sensação que a gente deveria dar conta de tudo. E não precisa, eu já aprendi isso, tipo, eu não preciso dar conta de tudo, sabe? E deixar tanto para ele como para os meus filhos, porque eles têm que aprender, porque eu digo, lá em casa não tem a máquina de lavar, porque eu quero que eles aprendam a lavar a louça, só quando daqui uns anos eu compro para mim e para o Fabrício quando nós ficar velho, não precisar lavar a louça. Mas eu acho que é isso, é a parceria, né, que é importante, porque ele tem os objetivos dele, profissional, e eu também,
E ele entendeu muito bem, assim, eu fico em casa e faço essa parte e tá tudo bem, e tu faz uma outra parte. Sim, é importante. Então, foi isso. E tu, Irineia, como é que foi isso? O marido ficou em casa e tu sai para buscar o dinheiro para bancar, tu é a provedora. É isso aí. Depois do diagnóstico, né? A gente sentou e fizemos um acordo, eu e ele, né? Fizemos um planejamento, é claro, né? Ver o que rentava mais, né? E claro que deu a minha parte. E ele disse, não, então eu abro mão, continuo com algumas atividades que eu faço, mas eu fico cuidando da casa. Ele cuida da casa e das crianças. E das crianças. Ele é Uber, que eu digo Uber, leva a criança para a escola, busca, leva para terapia, leva para curso. Sim. Né? E vai no supermercado, compra, vai na farmácia. Tudo essa função. Uhum. E como é que tu te sente? Tu sente que a vida fica mais fácil? Fica. É um parceiro. Uhum. Né? É que nem eu digo para ele, além de tu ser pai, né, tu é um parceiro, porque tu entende que todas as ações que eu faço é em relação à nossa vida. E tu falou que ele ficou apavorado com tudo que tu fazia? Sim, porque é assim, que nem ele diz assim, nenhum homem tem ele diz assim, hoje eu tenho o privilégio de ficar em casa, ver meus filhos crescerem, né? Sei que não é fácil ficar em casa, porque tem dias que tu tem vontade de sair porta fora, né? E aí ele disse assim, e pensa a mulher que ganhou filho, tem que amamentar, tem que dar conta da casa, tem que dar conta do marido, tem que dar conta muitas das vezes se ela tem o trabalho dela, e ninguém olha para ela. E ainda é um trabalho que não tem fim e que não é remunerado. Então ele disse assim, gente, os homens tinham que dar uma parada, né? E se reanalisar, se reavaliar, né? Porque que nem ele disse assim, não é fácil estar no teu lugar. Ele sempre diz isso para mim, não é fácil estar no teu lugar. Principalmente a gente tem que ficar muito ativa, muito cuidando, para nós nos lembrarmos de quem nós somos. A gente esquece, exatamente, como diz um dos meus filhos, em 2 palitos, né? Que é por que nós achamos que somos inferiores se nós parimos gente, aqui tem empresárias, olha, toda essa superação e aquilo que a Graça falou, a gente sai daqui e volta ao estado original. O estado original é de pobreza mental, de pobreza emocional, é uma pobreza. Então, estar em estado de pobreza parece caracterizar os sentimentos femininos, o mundo feminino. Então, a gente tem que se prestar muita atenção nos pensamentos e ajudar outras mulheres. Tu tá indo bem, sim, tu tá indo bem, tu tá indo bem. Porque essa coisa de ficarem esse mundo masculinista de competir uma mulher com a outra, eu sou mais bonita, eu sou mais isso, ela não, isso é um atraso. Tu não está penalizando a outra, tu está penalizando a ti mesmo. Sim. Como é que é do Ubuntu? Eu sou porque nós somos. Então, isso é tão importante, né? Gurias, nós temos que agora ir indo para o nosso final aqui. É tanto assunto e nós falamos assim, era para ficar uma tarde, né? Mas pelo menos a gente já está tendo uma ideia assim de várias posições, né? Eu agradeço muito, muito a vinda de vocês aqui. Eu acho que quem olhar para esse episódio vai seguir vocês, nós vamos marcar, vai seguir vocês na Fala Feminina e vocês vão ajudar muito outras mulheres. Muito obrigada pela presença. Nós que agradecemos. Obrigada a ti, Fátima, e as colegas de mesa. Queria só deixar um recado final, que eu tenho certeza, tá, que o caminho para o crescimento feminino é traçado em conjunto, é sororidade entre nós. Sim. Tem exatamente o que tu falou, quem nós somos? Tá? Então, essa rivalidade entre as mulheres, quem é que criou? Será que fomos nós? E por quê? A gente só alimenta, né? Exatamente, exatamente. Então, assim, hoje em dia, no Brasil,
as mulheres representam 52% da população. No mundo, 50,8% por aí, 51%. E o restante da população, quem dá vida, quem educa, somos nós mulheres. Então a gente precisa parar um pouquinho e pensar por que hoje a gente está em condições de desigualdade ainda. Então não é uma guerra de mulheres contra homens, não, é apenas uma questão de justiça. Né? Não somos, como eu trouxe a minha fala, eu iniciei falando isso e vou falar de novo, não somos nem melhores nem piores. Né? Somos... tem que caminhar junto. Caminhar junto. Então, assim, não está nada de errado. Eu quero continuar sendo dona de casa. Não está nada de errado. A questão, tu tem escolha. Beleza. Né? Não ter mais imposição. Não ter mais essa questão de dizer, não trabalha. Está em casa. Não trabalha fora de casa. Né? É uma trabalhadora doméstica, porque existe sim um trabalho. Economia do cuidado, se fosse um país, ela seria a 5ª maior economia do mundo. Né? Então, todo mundo precisa ser cuidado. Essa pessoa que queria demitir, né, uma pessoa porque engravidou, é só pensar, sabe, tu não nasceu? Tu nasceu de quem? Tu nasceu de onde? Foi um dos questionamentos que daí ela parou. Ela disse assim, só tu mesmo para fazer eu parar e pensar. Sim. Porque, mas que bom que ela aceitou. Sim, porque é aquilo, né? Tu sai, tu vive, né? E tu te esquece quem tu é. Sim. Então, basta a gente lembrar quem nós somos, né, o poder que a gente tem. Então, se resolvêssemos fazer uma rebelião aqui, nossa. Exatamente. Se decidíssemos ninguém mais ter filhos, o que seria do mundo? Sim. E o que eu deixo a minha contribuição, eu acho que a gente conversar, ter grupos de apoio, eu acho que ajuda muito, tá? Eu participo de um grupo, uma roda de conversa feminina. E é muito bom que ali a gente troca ideia e vê que aquelas angústias todas, né, divide, né? Então, acho que é importante ter esse trabalho que vocês fazem, eu achei divino, quero conhecer mais. A gente ter essas rodas de conversa. Eu acho que aí uma ajuda a outra e só assim a gente vai subindo junto. Essa roda que a Fala está todo dia querendo manter, não é? Todo mundo falando e nós ouvindo e reproduzindo nos nossos canais. Obrigada. E eu quero deixar um recado, acho que muita mulher, muita mãe principalmente, né? As pessoas rotulam a questão do autismo na mãe. E porque todo mundo leva a atenção ao filho por causa do autismo. Né? Meu filho é autista, beleza, então toda a sociedade em si olha para o filho e esquece do apoio da mãe. Então, olhem para a mãe. Porque a mãe, muitas das vezes, está precisando de uma mão. Mais do que as outras até, né? Tá? Porque ela ali aguenta 2 mundos. O dela, que muitas das vezes ela diz que não quer mais viver, né? Para viver a vida do filho. E ela esquece dos sonhos, né? Dos desejos, ela esquece de tudo para viver uma vida de uma criança. Então, olhem para uma mãe, escute uma mãe. Sempre, né? Esse episódio da Fala Feminina teve o apoio da Britânia, que está com a campanha Cuidando de Quem Cuida. Para saber mais, acesse o QR Code aqui na tela.